Hoje ele é conhecido como Irmão Davi, um homem de fala calma, olhar sereno e uma Bíblia sempre embaixo do braço. Quem vê Davi pregando no culto de recuperação aos domingos à noite não imagina o inferno de onde ele saiu. A maioria nem acredita quando ele mesmo diz, com a voz embargada, que foi viciado, traficante, jurado de morte e abandonado até pela própria mãe. Davi já foi o tipo de pessoa que a sociedade olha com medo, com desprezo ou com indiferença. Ele já cheirou pó em cima da pia da própria mãe, já vendeu droga para menino de 12 anos, já trocou comida por pedra, já dormiu no chão frio de um beco molhado, com o corpo tremendo e a alma vazia. Mas tudo isso faz parte de um passado que foi sepultado por uma decisão, uma escolha que mudou completamente sua história: entregar sua vida a Deus. E não foi de primeira, não foi bonito, não foi fácil. Foi no desespero, no chão, entre lágrimas, com cheiro de sangue e abandono. Foi ali que a fé o alcançou. Quando todos tinham desistido, quando ninguém mais acreditava que ele tinha salvação, quando os médicos disseram que ele não tinha mais jeito, foi a fé que se levantou por ele. E é por isso que você precisa conhecer essa história. Porque Davi não nasceu irmão Davi. Ele nasceu Daniel, um menino de 18 anos que tinha sonhos, uma família comum e uma vida toda pela frente, até se perder no caminho mais escuro que poderia ter escolhido. Davi nasceu em uma comunidade carente da zona norte do Rio de Janeiro. Era filho único de Dona Neuza, uma mulher de fé firme que sustentava a casa com o salário apertado de diarista. O pai, Severino, era pedreiro, mas sempre teve um temperamento explosivo e um problema sério com a bebida. A infância de Davi foi marcada por brigas dentro de casa, discussões barulhentas nas madrugadas, pratos quebrados e choros abafados. Apesar de todo o caos, Davi era um menino doce, estudioso, cheio de sonhos. Queria ser jogador de futebol, comprava revistas da Copa, assistia aos jogos pela televisão e treinava com bola de meia na vila. Mas a vida, naquela quebrada, não tinha espaço para sonhador. Aos 13 anos, Davi viu seu melhor amigo, Lucas, ser assassinado por um acerto de contas. A partir daquele dia, algo dentro dele mudou. A dor foi substituída por revolta e o medo por frieza. Começou a faltar nas aulas, a responder à mãe, e quando Severino levantava a mão, Davi já não abaixava mais a cabeça. Aos 15, foi expulso da escola. A vizinhança dizia que ele estava perdido, mas Dona Neuza insistia nas orações. Meu filho vai voltar. Deus vai trazer ele de volta. Ela dizia para quem quisesse ouvir, mesmo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas o buraco só ficava mais fundo. Foi nessa idade que Davi conheceu Diego, um traficante da região, que vivia cercado de respeito, cordões de ouro e motos potentes. E ali, naquele exato momento, Davi escolheu o caminho que mudaria sua vida para sempre. O dia em que Davi subiu o morro pela primeira vez com Diego foi como se ele tivesse atravessado uma fronteira invisível entre o que ele era e o que ele se tornaria. Diego era carismático, respeitado, o tipo de cara que todo mundo cumprimentava, com 2 beijos na bochecha e olhos abaixados. Vestia bermuda da Oakley, camiseta branca justa no corpo forte e exalava aquela confiança que só os homens perigosos carregam. Davi, ainda magrelo e com os tênis rasgados que a mãe tinha comprado no bazar da igreja, andava ao lado dele, tentando parecer menos impressionado do que realmente estava. Naquele dia, Diego não disse muita coisa. Mostrou onde ficavam os pontos de vigilância, apresentou os soldados, explicou a hierarquia e fez um último aviso. Aqui, ou você é homem ou você vira estatística. Não tem meio termo. E se você errar, Davi, você morre. O moleque engoliu seco. A adrenalina correu nas veias como nunca antes. Ele estava com medo. Mas mais do que medo, ele sentia orgulho.
Pela primeira vez na vida, alguém importante estava olhando para ele como se ele tivesse valor. Nos primeiros dias, Davi ficou no radinho. A função era simples: avisar pelo rádio se a polícia estivesse subindo. Mas aquele pequeno papel já lhe rendia um dinheirinho fácil. Em uma semana, Davi colocou no bolso o equivalente a 2 meses do que a mãe ganhava limpando o banheiro de madame. E com aquele dinheiro, ele comprou um tênis novo. Não para ostentar ainda, mas como forma de dizer ao mundo que ele existia, que ele tinha voz, que ele não era mais invisível. Aos poucos, a ilusão de poder foi tomando conta. Ele começou a andar com os traficantes mais velhos, a participar das conversas, a aprender os códigos. Passou a entender que naquele mundo tudo era regido por respeito e obediência cega. Não demorou para que ele trocasse o radinho pela venda direta. Passou a carregar as bolinhas no bolso, a distribuir para os usuários que desciam da cidade para buscar mercadoria boa e garantida. Foi nessa fase que ele conheceu Thaís, uma menina linda da comunidade vizinha. Ela era diferente das meninas que ele costumava ver nas vilas. Educada, sorridente, com um brilho no olhar que contrastava com a escuridão do mundo em que Davi estava se afundando. Thaís se apaixonou por aquele jeito intenso dele, pela coragem, pela promessa de que um dia ele sairia daquela vida. Por um tempo, Davi tentou equilibrar os 2 mundos, o da paixão leve com ela e o da tensão constante com o tráfico. Mas os 2 não combinavam. A violência começou a interferir nos encontros, nas promessas, nas noites tranquilas. Até que um dia, Davi desapareceu por 3 dias, após uma operação policial intensa. Quando voltou, Thaís terminou com ele. Disse que o amava, mas não queria colocar flores em um caixão antes dos 20 anos. Aquilo quebrou Davi por dentro. Mas ao invés de sair, ele mergulhou ainda mais. Aos 17 anos, Davi já não era mais o menino da bola de meia. Era D2, o apelido que ganhou nas bocas por ser rápido, frio e eficaz nas entregas. Agora ele já portava arma, fazia cobranças e participava de decisões mais sérias. A mãe já mal conseguia olhar nos olhos dele. A Bíblia dela estava surrada de tanto ser aberta nas madrugadas em oração. Mas Davi só enxergava aquilo como fraqueza. Ele achava que estava vencendo na vida, enquanto o coração virava pedra. O dinheiro vinha com facilidade. Comprou cordão de ouro, celular de última geração e passou a ostentar nas redes sociais. Mas por dentro, o vazio só crescia. A cada novo confronto, a cada enterro de amigo, a cada pesadelo em que ele acordava suando frio, Davi sentia que estava perdendo algo que nem sabia nomear. Era como se sua alma estivesse sendo arrancada aos poucos, um pedaço por dia. A virada trágica aconteceu em uma noite de sexta-feira. Davi e mais 3 irmãos de rua foram cobrar uma dívida em uma comunidade rival. Era para ser rápido, discreto, sem barulho. Mas tudo deu errado. Houve troca de tiros, 2 colegas caíram na hora e Davi foi baleado no ombro. Conseguiu correr, sangrando, escondendo-se em uma casa abandonada, onde passou a noite inteira sozinho, entre a vida e a morte. Foi ali, naquele chão frio e imundo, que ele chorou como não chorava desde os 10 anos de idade. Gritou por ajuda, gritou por Deus, e pela primeira vez sentiu algo diferente. Uma presença. Como se uma mão invisível segurasse a dele e dissesse: "Eu ainda estou aqui." Davi sobreviveu, foi resgatado pelos comparsas, mas aquele momento ficou cravado na alma. Mesmo assim, ele continuou no crime por mais 6 meses. Mas agora cada passo era pesado, cada ação parecia errada. A fé da mãe, antes motivo de zombaria, passou a ecoar na mente dele. A Bíblia aberta em cima da mesa da cozinha parecia chamá-lo, até que em uma manhã comum, Davi acordou, olhou no espelho e disse: "Eu não aguento mais." Foi até a mãe, ajoelhou aos pés dela e chorou. Pediu perdão, disse que queria mudar.
Dona Neuza chorou junto, mas não disse nada. Apenas colocou a mão sobre a cabeça do filho e começou a orar. Foi o primeiro dia da nova vida de Davi. Mas a estrada seria longa e dolorosa. Davi havia decidido. A vida no crime já não fazia mais sentido. Mas sair não era tão simples quanto dizer, não quero mais. Era como tentar escapar de um poço profundo, com as paredes escorregadias e escuras, onde qualquer passo em falso significava cair de volta para o fundo. No dia seguinte à conversa com a mãe, Davi fez o que muitos considerariam impensável. Procurou um pastor da igreja da comunidade. Era uma igrejinha simples, com bancos de madeira desgastados, paredes pintadas de branco encardido e um pequeno altar com uma cruz improvisada no centro. O pastor Josué era conhecido por acolher todo tipo de gente, especialmente aqueles que vinham do corre. Quando Davi entrou, o culto já tinha acabado. Ele estava tremendo. Tinha medo que alguém o visse ali e espalhasse no morro. Mas o pastor o recebeu com um sorriso calmo, como se já soubesse que aquele dia chegaria. Filho, Deus já sabia que você viria. Ele só estava esperando o seu sim. Aquele encontro mudou tudo. O pastor não julgou, não interrogou, não criticou. Apenas ouviu. Davi contou tudo. O sangue, o medo, a ambição, a raiva, a solidão. Vomitou anos de dor em poucas horas. Quando terminou, estava com o rosto molhado, os olhos vermelhos e o coração mais leve. Pela primeira vez, sentiu que alguém o via como um ser humano e não como um monstro. O pastor orou por ele, impôs as mãos sobre sua cabeça e disse, Deus vai restaurar sua vida, mas você vai ter que lutar, vai ter que resistir, vai ter que se levantar todos os dias e lembrar quem você quer ser. Começou então a caminhada mais difícil da vida de Davi. Deixar o crime era mais que largar a arma. Era se afastar das amizades, mudar os hábitos, abandonar o estilo de vida. Nos primeiros dias, ele ficou recluso em casa. A mãe fazia oração 3 vezes ao dia, lia salmos em voz alta e colocava louvor para tocar logo cedo. Mas o que realmente o segurava era a palavra que ele começava a ler por conta própria. A cada página da Bíblia, Davi se via refletido nas histórias. Ele era o filho pródigo, era o cego que clamava por visão, era o pecador perdoado. As palavras iam lavando sua mente, limpando seus pensamentos. Mas as tentações não paravam. No segundo mês de caminhada, um antigo colega bateu à sua porta. Trazia uma proposta tentadora, uma última entrega, com pagamento alto e sem riscos. Davi hesitou. A mente dizia não, mas o bolso vazio gritava sim. Pensou na mãe, pensou em Thaís, pensou em Deus. Disse que precisava pensar. Passou a noite em claro. Chorou. Orou. No fim, escolheu recusar. E essa decisão teve preço. No dia seguinte, sua casa foi pichada com ameaças. A comunidade ficou dividida. Alguns o viam como traidor, outros como milagre. Mas ele permaneceu firme. Foi nesse período que o pastor Josué o apresentou a um Ministério de Recuperação para ex-dependentes e ex-criminosos. Ali, Davi encontrou outros como ele. Homens marcados pelo passado, mas sedentos por um futuro diferente. Compartilharam histórias, dores, lágrimas. Fizeram jejum juntos, louvaram, juntos caíram juntos. E quando um caía, os outros levantavam. Era a irmandade verdadeira. Um desses homens, o Josimar, tinha sido ex-traficante do Complexo da Maré. Tinha perdido a filha de 3 anos em um tiroteio. E mesmo assim, falava de perdão com uma paz que impressionava. Ele se tornou um mentor para Davi. E foi com ele que Davi fez sua primeira pregação. Era uma noite de vigília, igreja cheia. E Davi subiu ao altar com as pernas tremendo. Contou sua história. Cada detalhe, cada ferida, cada queda. E terminou dizendo, se Deus me tirou daquele buraco, Ele pode tirar você também. Basta você querer,
Basta você pedir. As pessoas choraram. Muitos vieram à frente, se ajoelharam, entregaram suas vidas. E ali Davi entendeu. Seu passado agora era testemunho. Sua dor agora era instrumento. Sua queda agora era propósito. A jornada de fé não foi linear. Teve recaídas emocionais, crises de dúvida, noites de silêncio de Deus. Mas em cada uma delas, Davi encontrava forças para continuar. Ele começou a fazer parte ativa da igreja, organizava eventos, visitava presídios, levava cestas para famílias em situação de risco. A comunidade começou a olhar para ele com outros olhos. Alguns ainda desconfiavam, mas a maioria via ali um milagre vivo. Thaís, aos poucos, voltou a falar com ele. Primeiro por mensagens, depois por visitas rápidas. E um dia, durante um culto, ela apareceu, sorrindo, chorando. Voltou para os braços dele, agora transformado. Davi sabia que nunca apagaria o que fez, mas também sabia que sua nova vida podia inspirar outras. E era isso que o motivava. A cada testemunho que contava, a cada jovem que aconselhava, a cada mãe que agradecia, ele via sentido na dor que viveu. A fé o salvou. E agora, através dele, salvava outros. E você que está assistindo essa história até aqui, se ela te tocou, deixa aqui nos comentários o que você sentiu. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir uma palavra de esperança. Se inscreve no canal porque aqui a gente acredita no poder da transformação. Curte o vídeo para que o YouTube entregue para mais pessoas. E nunca se esqueça, não importa o quão longe você tenha ido, sempre existe um caminho de volta. A fé transforma, a fé restaura, a fé salva. Fora da comunidade, começaram a segui-lo. Recebia mensagens de jovens dizendo que haviam desistido do crime depois de ver seus vídeos. Mães agradecendo por suas palavras. E isso só aumentava seu propósito. A fé que o transformou agora era, mesmo com a vida transformada e a caminhada firme, Davi sabia que o passado ainda era uma sombra que pairava ao seu redor. Certos olhares nas ruas, sussurros em becos, desconfianças veladas, tudo isso ainda existia. Mas ele escolheu não recuar. Cada julgamento era uma chance de provar, com atitudes, que o velho Davi havia morrido e que um novo homem havia renascido da fé. Começou a fazer vídeos curtos contando testemunhos, compartilhava trechos das Escrituras com reflexões simples, mas poderosas. O celular era velho, a imagem tremia, mas a verdade que saía de sua boca tocava corações. Em pouco tempo, pessoas de luz para muitos. Com o tempo, Davi foi convidado para pregar em outras igrejas, dar entrevistas em podcasts cristãos e até participar de encontros interdenominacionais. Sua voz, que antes era ouvida só nos becos do crime, agora ecoava em templos e eventos de fé. Ele não tinha formação teológica, mas falava com a autoridade de quem viveu o inferno e foi resgatado pela graça. Sua linguagem simples tocava os corações mais endurecidos. E em cada lugar que ia, ele repetia: se eu fui alcançado, qualquer um pode ser. Basta se render, basta abrir o coração. A transformação de Davi também inspirou mudanças sociais em sua comunidade. Incentivados por seu exemplo, alguns jovens deixaram o tráfico, outros voltaram a estudar. A igreja começou a receber mais membros e projetos sociais foram criados a partir das ideias que Davi compartilhava. Ele começou a sonhar ainda mais alto. Queria criar uma casa de acolhimento para jovens em situação de risco. Um lugar onde eles pudessem aprender um ofício, estudar, receber acompanhamento espiritual e psicológico. Um refúgio como ele mesmo dizia, para evitar que outros passassem pelo que ele passou. E com fé, ele começou a levantar recursos, buscar parcerias, reunir pessoas com o mesmo propósito
A fé que o salvou agora estava salvando sua comunidade. E essa história, que começou nas trevas do crime, hoje brilha como farol de esperança para todo aquele que pensa que não tem mais saída. Deus transforma, Deus cura, Deus levanta. E através de Davi, ele continua operando milagres. Se essa história tocou você de alguma forma, comenta aqui embaixo com a palavra transformado pela fé, para eu saber que você chegou até aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma história como essa. Curte o vídeo para fortalecer nosso trabalho e compartilha com alguém que está precisando dessa palavra hoje. Vamos juntos espalhar esperança. Aos poucos, Davi passou a ser reconhecido não como o ex-traficante, mas como um exemplo de superação. Sua história corria de boca em boca dentro da comunidade, atravessando os muros invisíveis do preconceito e do medo. Jovens que antes o viam como um ídolo pelo dinheiro e pelas roupas agora se inspiravam em sua mudança. Ele passou a ser convidado para dar testemunhos em outras igrejas, para falar em escolas sobre os perigos do crime e até em centros de recuperação, onde seus olhos encontravam os mesmos olhares desesperados que um dia ele também teve. Cada vez que ele subia em um púlpito e dizia: "Eu sou prova viva de que Deus ainda transforma vidas", a emoção tomava conta do ambiente. Gente chorava, outros aplaudiam, mas o mais importante, corações eram tocados. Davi entendeu que sua dor tinha virado propósito, e isso fez com que ele se levantasse todos os dias com uma força que antes ele não conhecia. A fé, que um dia parecia distante, agora era sua base, seu norte, sua razão. Ele estudava a Bíblia com fervor, orava com intensidade e ajudava quem podia, inclusive antigos rivais que o procuravam em segredo para pedir conselho. Sua mãe, que antes chorava de joelhos, agora chorava de gratidão. E Davi, que já se preparava para morrer aos 20, agora fazia planos para viver até os 80, levando esperança por onde passasse. Mas nem mesmo a fé apaga completamente as marcas do passado. Davi aprendeu isso na prática, quando começou a ser testado de formas diferentes. Agora não era mais a arma apontada ou o giro da viatura no beco escuro. Os inimigos agora vinham disfarçados de oportunidades fáceis, tentações veladas e até críticas dentro da igreja. Alguns diziam que ele estava usando Deus para se limpar na sociedade. Outros afirmavam que era só questão de tempo até ele voltar ao crime. E esses comentários machucavam, porque Davi lutava todos os dias para manter a integridade. Além disso, a adaptação à nova vida era desafiadora. Ele não tinha mais o dinheiro fácil. Precisou trabalhar como ajudante de pedreiro, depois como vigia noturno. Teve dias em que faltou comida em casa, dias em que a conta de luz venceu e o chuveiro esquentava só na fé mesmo. Mas diferente do passado, agora ele não fugia das dificuldades. Ele orava, pedia sabedoria, força e paciência. E com o tempo, as portas começaram a se abrir. Um pastor o ajudou a montar um pequeno projeto social para acolher jovens em situação de risco. Davi não só falava sobre mudança, ele fazia parte da mudança. Conseguiu um financiamento, reformou uma casa abandonada na comunidade e criou o projeto Nova Vida, onde ensinava princípios de fé, cidadania e reintegração. O lugar virou um refúgio. Lá ele oferecia comida, palavra, orientação e, acima de tudo, escuta. Porque ele sabia que, muitas vezes, tudo que um jovem precisa é de alguém que diga: "Eu acredito em você". E Davi dizia isso olhando nos olhos, com a autoridade de quem já esteve no fundo do poço e foi resgatado pela fé. Hoje, Davi não é só um ex-traficante salvo pela fé. Ele é um líder, um exemplo, um testemunho vivo de que, por mais fundo que alguém tenha caído, existe uma mão estendida lá de cima, pronta para levantar. Ele caminha pelas mesmas vilas, onde um dia correu armado, mas agora carrega a Bíblia como única arma.
Onde antes havia medo, hoje há esperança. Os olhares mudaram. Os que antes atravessavam a rua ao vê-lo chegar, agora o param para pedir oração, conselho, direção. E Davi, com humildade e firmeza, segue sua missão. Já participou de congressos, foi entrevistado por programas cristãos e viu o projeto social crescer a ponto de ajudar centenas de jovens a dizerem não ao crime antes que seja tarde. Mas ele sempre volta à raiz. Nunca se esquece de onde veio. Nunca esquece da primeira oração feita no chão sujo daquela casa abandonada, nem das lágrimas da mãe ao ver seu filho se render a Deus. E talvez essa seja a maior lição que a história de Davi deixa. A fé não transforma apenas uma pessoa, transforma gerações. E você que está ouvindo isso agora, talvez esteja vivendo seu próprio vale, sua própria guerra silenciosa. Talvez esteja pensando que não tem mais saída, que ninguém se importa, que tudo está perdido. Mas a história do Davi prova o contrário. Sempre há um recomeço, sempre há uma saída. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda acredita. Então, comenta aqui embaixo. Ainda há esperança. Mostra para o mundo que você não desistiu. Deixa o like. Compartilha essa história com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal, porque aqui, cada lágrima que você derrama pode se transformar em vitória. Que Deus te abençoe. E nunca se esqueça, a fé que transforma não é só uma frase, é uma revolução silenciosa que começa dentro de você.